Fala, crente, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos falar de algo muito sério. Esse que está na sua tela aí é o pastor Anderson Silva e ele vai trazer aqui uma informação muito grave para os tempos da igreja, aonde uma igreja da Assembleia de Deus, é isso mesmo, uma igreja da histórica Assembleia de Deus, dos nossos irmãos, ela foi vítima de uma ação autoritária, esse é o grande detalhe, de uma juíza que pediu, que ordenou, que meteu a caneta na igreja por conta de um episódio que aconteceu em um dos púlpitos da Santa e Amada Igreja do Senhor, e o corpo de Cristo na terra. Vamos ouvir o que disse aí o pastor Anderson Silva referente a esse assunto e nós já vamos comentar cada detalhe aqui. É muito importante que você se atente, é muito importante que você compartilhe este vídeo o máximo que você puder. Inscreva-se no canal para você não perder vídeos como esse todos os dias, para você nos ajudar aqui na missão, tá joia? Eu sou o pastor Rodrigo e juntos nesta missão de alertar o povo de Deus para o sinal do final dos tempos, para que nós possamos aquecer a nossa fé e nos voltarmos para Jesus o quanto antes, porque é chegado a hora do arrependimento nesta nação. Vamos ouvir. Acabou de sair uma sentença de uma juíza aqui do Distrito Federal, no qual ela obriga a igreja, a Assembleia de Deus, a retirar do ar a pregação e toda a mensagem de um pastor americano que veio aqui no carnaval pregar e ele condenou inúmeros pecados, inclusive o pecado da homossexualidade. Só pastores homens vão dar de ombro para essa sentença da juíza. Só um pastor homem vai dizer: não me importo com aquilo que o Estado tem a dizer. Eu me importo com aquilo que a Bíblia tem a dizer. Os apóstolos fizeram isso. Proibiram os apóstolos em Atos de pregar o evangelho. Eles eram presos. Os anjos libertavam eles das prisões, porque eles diziam: mais vale obedecer a Deus do que os homens. Então, olha só, eles pregam tanto a laicidade do Estado. Agora a juíza, porque o pastor disse que existe um lugar no inferno reservado para os homossexuais, e ele não falou só de homossexuais, falou de todo tipo de pecado. O mais interessante é que uma juíza que defende que o Estado é laico, ela define se o inferno existe. Porque para ela dar uma sentença sobre a ofensa do gay, sobre o inferno que espera ele, ela tem que definir primeiro matéria religiosa e teológica. Ela tem que definir se o inferno existe, que temperatura ele tem. Para o gay estar ofendido, o inferno é quente, é morno ou frio. E é tão estúpido isso. E os homens evangélicos e os pastores estão com tanto medo, estão tão acovardados que, gente, se um espírita falar que eu vou reencarnar a borboleta para expurgar meus pecados, eu vou rir, porque não creio, não vou me ofender. Se um muçulmano abrir o Alcorão, pronunciar qualquer bênção ou maldição, eu vou rir, porque eu não creio. Para o gay falar que está ofendido com o discurso do pastor, ele tem que decidir, ou ele é gay ou ele é crente, porque se ele é gay, ele despreza a doutrina cristã. Agora, se ele está ofendido porque o pastor falou que ele vai para o inferno, eu não estou entendendo mais nada. Você crê? E, enfim, este acontecimento, esta juíza, inclusive eu quero trazer para você aqui uma nota, falando sobre isso. Dá uma olhadinha aí. Juíza manda tirar do ar vídeo com falas homofóbicas de pastor. E a matéria segue dizendo: a despeito de a comunicação garantir o direito fundamental da liberdade de expressão e da manifestação religiosa, o exercício desse direito deve ser ponderado com outros semelhantes, como as relacionados à igualdade
e o bem-estar psicológico e ao respeito e à dignidade humana, ela diz, incluindo a orientação sexual diversas. Ou seja, esse é o argumento aqui a partir de agora, tá? Se a pregação do evangelho, né, ela incomodar a ponto de provocar na pessoa, né, um mal-estar psicológico, é o que está aqui, né? Na verdade, aqui, ó, é o que está aqui no texto. Se provocar, tá, um mal-estar psicológico, o que é o mal-estar psicológico? A palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela não afronta ninguém, mas ela confronta o pecado. E ela provoca, sim, ela provoca mal-estar psicológico porque ela gera o arrependimento no coração do assassino, do estuprador, né, do adúltero, né, de toda sorte de pecado, do homem sanguinário espancador dentro das casas, do filho rebelde contra o pai, não é verdade? Do marido violento contra a esposa, não é? Do casal que vive né, traindo o outro para poder superar as suas emoções num espírito de vingança, num ciclo sem fim, e dando isso como exemplo para os seus filhos e promovendo, né, um status psicológico tão danoso para os filhos que eles reproduzirão isso nos seus casamentos, porque eles não viram base e segurança, por exemplo, emocional dentro de casa, e eles vão buscar isso lá fora. Danos, mal-estar psicológico, não danos. Então, ela está dizendo o seguinte, ó, a despeito, né, de a continuação de garantir o direito fundamental da liberdade de expressão na cabeça dessa juíza, tá? Extrapolar a liberdade de expressão é quando você faz, né, alguém se sentir mal psicologicamente, né? Que você ataca a dignidade da pessoa porque você confronta ela no pecado, incluindo a orientação sexual que ela mesmo, né, tem tanta consciência, ela sabe o que ela está fazendo, que não é um status de raça, né, como eles gostam de criminalizar, na verdade, a igreja por conta de crime de racismo, né? Então aqui é orientação é comportamento, orientação significa que abre precedente para reorientação, orientação abre precedente para incluir o princípio do mandamento da palavra de Deus que diz, ensina a criança no caminho que ela deve de andar, quando ela crescer ela não se desviará dele. Então a Bíblia está deixando claro que é na fase infantil até a pré-adolescência que você forma o caráter de uma criança. É por isso que a igreja é veementemente contra, né, a doutrinação na questão dessa área de homossexualidade, por exemplo, como fizeram na última parada gay, que criaram ali uma ala para crianças, dizendo que crianças também são trans. Nós somos radicalmente contra, porque eles estão criando crianças orientadas, né? E se você for pegar um estudo humano, pega um ser humano, né? Tranca ele num quarto escuro, e convença ele de que ele é um animal, ele vai se comportar como um animal. Porque o ser humano, ele é comportamental, e isso daqui é muito triste, né? É muito triste eles tentarem empurrar goela abaixo da sociedade que vocês têm que respeitar, porque na verdade eles são aquilo que são, eles nasceram como eles nasceram, e a Bíblia, ela é categórica neste assunto. Não, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso é distorção maligna, satânica, distorção de um trabalho, né, espiritual das trevas contra o povo de Deus, é adulterar a criação de Deus para afrontar o reino de Deus, e a igreja precisa continuar tendo coragem para abordar esse assunto. O pastor Anderson Silva está muito certo quando ele diz: quem verdadeiramente é homem de Deus, é mulher de Deus, sabe da sua chamada ministerial, está disposto a sofrer
inclusive, né, a consequência que for por amor ao evangelho, né? Esse é o grande detalhe, Certa. né? A palavra de Deus, ela diz exatamente isso, né? Ela diz exatamente isso. Colocando aqui o vídeo de novo, enquanto ele vai passando aí, né, de fundo. A palavra de Deus, ela diz exatamente isso no livro de Mateus, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurado o perseguido por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Uma das características de uma igreja que está com destino à santa eternidade é aquela que prega a palavra de Deus de forma genuína, gente. Não é a igreja, como disse o pastor André Valadão, que prega arco-íris, unicórnio nas nuvens. A igreja coloridinha, né? Um pastor que recentemente atacou o André Valadão dizendo, porque tem que pregar só o amor. O pastor, lá segundo o Novo Testamento da Xuxa, né? Que diz que precisa reescrever o Novo Testamento, tirar o ódio e deixar só o amor. Não é verdade? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 9, vai dizer, presta atenção aqui, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deixa eu dizer uma coisa para você. De todos os lados, a igreja vai ser pressionada, sim, nesses últimos tempos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil tem uma promessa poderosa de profetas do mundo, né? De ser a nação do avivamento. Tá certo? E Satanás apontou a bazuca para a nação brasileira, a começar, né, por esse novo governo aí que se instalou neste país, que não preciso dizer mais nada, né? Esse canal aqui não é para a gente ficar falando sobre isso. Eu tenho o Top Tube famoso para falar sobre política, eu tenho outros canais para falar sobre política. Você que é meu inscrito, você sabe. Então aqui nós estamos falando sobre coisas a respeito de o reino de Deus em debate. Mas faz parte do plano das trevas contra o reino de Deus, né? Então, Paulo vai dizer, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Não desanimeis, irmãos. Vamos para cima. Continuemos pregando a verdade. Ficamos perplexos como uma notícia esdrúxula como essa, na verdade, de uma juíza, não é? Como diz o pastor Anderson Silva aí, de uma juíza que diz defender o Estado laico, mas censura a liberdade da igreja de pregar o que está escrito na palavra de Deus, não é verdade? É o princípio de fé. Eles não fizeram um discurso, né? Eles não foram lá na parada gay ou ofender ninguém. Era um culto, foi dentro de um templo, para um público específico, um povo que acredita na Bíblia e pregando a verdade dentro da igreja, né? Ainda que tivesse sendo pregado na rua, porque a palavra de Deus também ela nos dá essa ordem, ir de pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê, eu digo a verdade, se não crê, está condenado. Faz parte da pregação do evangelho e da evangelização falar sobre salvação e condenação, né? Lembrem-se do que aqui, Hebreus capítulo 13, verso 13. Essa palavra mexe muito comigo. Lembrem-se dos que estão na prisão, né? Como que se aprisionado com eles. Ou seja, nós precisamos sentir a dor da Igreja Assembleia de Deus, dos irmãos que foram afrontados por essa ação autoritária desta juíza e nos sentimos presos como eles e orarmos como que se estivéssemos presos junto com eles, sentirmos a dor do reino de Deus junto com eles para lutarmos e batalharmos a mesma missão no mundo espiritual. Como que se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, ou seja, nós estamos vendo aí o pastor André Valadão. Querido, eu sei que você deve ter muitas divergências, que você deve pensar diferente em muitas questões, e a igreja é assim mesmo, irmão. Basta olhar para o templo dos apóstolos.
O Senhor Jesus teve que mandar 2 a 2, cada um para um lado, porque os 12 juntos, meu irmão, não iria produzir absolutamente nada para o reino de Deus, mas cada qual com a sua personalidade, peculiaridade, autoridade, unção, dons que foram entregues sobre eles para a expansão do reino de Deus, foram fazer o seu trabalho e está tudo certo, é assim que funciona. Eu não preciso concordar com tudo, né, que os pastores falam. Eu não concordo com absolutamente tudo, a forma 100% com que o pastor Anderson Silva pensa, mas isso daqui que o pastor Anderson Silva está fazendo é Hebreus 13:3, lembrando dos que estão na prisão, né, como que se aprisionados com eles. Ou seja, sabe o que está acontecendo com a igreja nesses últimos tempos? Ah, não é comigo, ó, eu não estou nem aí. Lê do engano, meu irmão. Lê do engano. Isso não é princípio bíblico. O corpo está sendo ferido, atacado, perseguido. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, alertar o nosso povo, nos indignarmos contra as trevas, contra essa perseguição, e até que ele venha, nós levantarmos a bandeira do nosso direito também de pregar o evangelho, porque nós estamos em um estado que é defendido pela laicidade. O estado não é laico, não é verdade? Ficamos perplexos, né? O texto de Hebreus continua dizendo, aliás, desculpa, aqui já é Hebreus 13:3, né? Então ele está falando que nós devemos lembrar do que estão presos, como que se estivéssemos aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como que se você mesmo estivesse sendo maltratado. Ou seja, você gostaria de ser maltratado? Você gostaria de ser cerceado no seu direito? Você gostaria que a sua igreja recebesse, né, uma ordem de uma justiça tirana, não é verdade? Completamente enviesada, passando por cima da Constituição, passando por cima dos teus direitos, e porque ela não gostou, ela interpretou a lei do jeito que ela quis, meteu a caneta na sua igreja e agora proibisse você de pregar o evangelho. Você gostaria disso? Então, a Bíblia diz que nós devemos nos lembrar dos que estão sendo maltratados, como que se nós mesmos estivéssemos sendo. Qual é a reação de quem está sendo maltratado? Se incomoda, não é verdade? Faz alguma coisa para mudar essa situação, não é? Então, gente, oremos pelo Brasil. A situação está tensa, a coisa está feia, o negócio está complicado, eles não estão brincando, não é? E nós precisamos sim levantar a bandeira do poderoso evangelho do Senhor, ok? Só para pontuar você aqui das informações, com essa fundamentação, a juíza, né, da 4ª Vara Civil de Taguatinga, né, do Distrito Federal, ela deferiu a tutela de urgência para que seja removido um vídeo com falas homofóbicas proferidas pelo pastor David Edridge no Congresso Evangélico União das Mocidades das Assembleias de Deus em Brasília. Então fica aqui a nossa indignação, nosso vídeo de repúdio à ação desta juíza, e sim, tá? Nós pedimos a Deus que continue fazendo justiça, abençoando o nosso povo, e não baixe a guarda. Sejamos fortes na batalha, porque a vitória é do povo de Deus. Tá? Se você gostou desse vídeo, você vai dar um like. Você que não é inscrito, você vai se inscrever. Me ajuda aqui com este canal, tá? O Fala Crente. Precisamos de mais inscritos aqui, precisamos de mais força. Então eu preciso do compartilhamento, do comentário, preciso do like seu aqui para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível. Deus abençoe a sua vida e nós voltamos daqui a pouquinho em nome de Jesus. Shalom.